Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Vamos saudá-los com a graça e a paz de Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar em pé? Um abraço para o irmão que está do seu lado direito, lado esquerdo, na frente. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe nessa noite. Não custa nada um abraço, né? Não custa nada um sorriso. Por que não, né? Mesmo assim tem gente que não dá, não adianta, né? Tem ser humano que não tem jeito. Vai morrer pastando, não tem jeito. A gente sempre começa com o que a gente chama de gotinha de sabedoria. Queria levá-los hoje a Eclesiastes capítulo 7. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá. Em Eclesiastes capítulo 7. A gente sempre começa o culto de quarta-feira com uma reflexãozinha que a gente chama de bizu de Deus, né? Um bizuzinho para o dia a dia, para o cotidiano. Para aqueles que ainda têm ouvido, né? A Bíblia diz que no final dos tempos nem todos teriam ouvidos. Mas para aqueles que têm ouvido, ele dizia, fica atento que o Espírito diz, porque o Espírito vai falar até os últimos dias. E a gente traz sempre um bizuzinho de Deus para o nosso cotidiano, para que a gente transcenda o holograma, a imagem, o parecer ser, para que a gente viva uma vida que vale a mesma pena. Eclesiastes capítulo 7, quero ler com você o versículo 2 e o versículo 4, os dois versículos. Você já abriu aí, amém? O versículo 2 do capítulo 7 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Versículo 4: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Repita comigo após a minha palavra o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Pode sentar. A Bíblia tem umas palavras esquisitas, né, cara? Que se a gente não mastigar com o dente do cérebro, a gente vai entender errado. Na semana passada, na quarta-feira, quem esteve aqui no iníciozinho do culto, nós vimos como a Bíblia, pelo menos em mim, desconstruiu a ideia do que é ser um homem bom e um homem mau. Até quarta-feira passada, eu entendia que um homem bom e um homem mau, eles eram medidos em função daquilo que ele faz com o outro. Se alguém faz bem para o outro, ele é bom. Se alguém faz mal para o outro, ele é mau. E a gente vê, analisando a vida dos outros, pessoas fazendo mal para os outros e pessoas fazendo bem para os outros. E a gente julga o outro bom ou mal em função do que ele faz com o outro. E a Bíblia vem, no livro de Provérbios diz que o homem mau faz mal para a sua alma e o homem bom faz bem para a sua alma. Desconstruindo a ideia de que bom ou mal não é o homem que é medido em função do que ele faz com o outro, mas em função do que ele faz consigo mesmo. A gente vê muita gente que a gente julga bom porque está sempre cedendo para o outro. Mas ele não cuida de si. Ele não dorme bem, ele não dorme tantas horas necessárias. Ele não cuida da sua família. Ele trabalha mais do que precisa. Ele se transforma num ativista louco. Ele, muitas vezes para a igreja, ele faz algo rapidamente, mas se é para casa, ele não faz nunca. Ele é bom para todo mundo, só não é bom consigo mesmo. A Bíblia diz, não, então ele não é bom, ele é mau. Quando Deus olha do céu para esse homem, Deus está dizendo, eu olho diferente da forma como os homens olham. Porque para vocês bom é quem faz bem para o outro, para mim bom é quem faz bem para si. Para vocês mal é quem faz mal ao outro, para mim mal é quem faz mal para si mesmo. E Deus se relaciona conosco em função da visão que Ele tem de nós. Então Ele desconstruiu em nós na semana passada o que é ser bom. Posso ser uma bênção para essa igreja que tem uma multidão de gente. Mas o Neil cuida do Neil? Não, o Neil se mata por causa dos outros, pastor. O Neil se anula por causa dos outros. O Neil vai além do horário. O Neil dorme menos, o Neil não se alimenta. O Neil,
ele é quase um Cristo para a igreja, ele acha que isso é o que Deus quer. Não, você de repente vai ter um ministério abençoadíssimo, mas vai ser reprovado por Deus. Porque Deus vê o mal que você está fazendo a si mesmo. Você separou-se de um relacionamento e o teu namorado, tua esposa, traiu você e você julga que ele fez mal contigo, e foi mal mesmo. Mas o que você faz com isso? Você se entrega. Você se chafurda no álcool, na droga, no remédio. Você se afasta de Deus. Por quê? Porque fulano te traiu, te machucou. Isso é o problema dele. Agora, o que você está fazendo contigo é disso que você vai responder. Então, mal ou bom, nós somos medidos em função do que nós fazemos conosco e não com o outro. Essa palavra me abençoou muito. Agora aqui, tem uma outra palavra esquisita. Melhor é a casa onde há luto, ou seja, onde morreu alguém, do que a casa onde se dá uma festa. Como é que a gente pode entender um texto desse, né? Diz mais, o sábio, o coração dele está na casa do luto. E o tolo, o coração dele está na casa da alegria. Quer saber quem é idiota e quem é sábio? Quer saber a diferença entre o idiota e o sábio, entre o tolo e o sábio? Veja a relação que um tem com a alegria e a relação que o sujeito tem com a tristeza. Veja como ele lida com a dor e veja como ele lida com a alegria. Essa palavra ela é muito interessante. Alguém lendo esse texto perguntou, mas pastor, é melhor a morte de alguém onde há luto do que a alegria que o nascimento de uma pessoa traz? Não, na Bíblia não está falando, esse texto não fala nem de morte nem de vida. Fala de tristeza e de alegrias. Tristezas e alegrias. E muito mais do que de tristeza e alegria, esses textos falam do que ambos geram em nós. É disso que ele está falando. Então ele não está falando, é melhor quando morre alguém do que quando nasce. Não. Agora, o que é a morte, ou o lugar da tristeza, não a morte em si? O que é o lugar da dor? O que é o lugar da separação, da angústia pode gerar em mim? E o que é o lugar da celebração, da alegria, da festa, do som pode gerar em mim? Ora, o que a tristeza e a alegria geram em mim depende do que eu seja. Se eu sou um sábio, gera uma coisa. Se eu sou um tolo, gera outra. Aí vem a palavra de Deus e diz assim, se você é sábio, meu irmão, quando você se encontrar com a tristeza, você vai perceber que a tristeza pode ser uma escola muito mais profunda e melhor para o teu ser do que a escola que a alegria pode ser. Se você é sábio, você não vai desprezar a tristeza, você não vai passar pela tristeza só murmurando, resmungando, e você não vai passar só pela festa celebrando, pulando, sorrindo. Não, porque o sábio, ele é sábio porque ele transforma tudo em lição. O sábio estuda, o sábio tem percepção. O sábio não usa só o corpo, o sábio usa cérebro. O sábio, ele se transforma em discípulo. O discípulo, ele está ligado na vida o tempo inteiro. Disso tem alguma lição. Não é possível que isso que eu estou vivendo hoje seja uma alegria efusiva, uma tristeza compulsiva. Não é possível que isso não vai gerar algum saber em mim. Porque o que o texto está dizendo é que, dependendo da nossa maturidade, da nossa sapiência, nós vamos passar pela tristeza e pela alegria de uma forma, e dependendo da nossa imaturidade, da nossa mediocridade, nós vamos passar pela tristeza e alegria de outra forma. Aí quando eu penso isso, raciocínio isso nesse início de culto, lidando com multidão todo dia, o dia todo, geralmente, quando a gente encontra-se com alguém que está sentindo dor, 90% dessas pessoas que sentem dor se angustiam tanto, perplexas porque a dor alcançou, e ao invés de tentar entender para que aquela dor, sempre perguntam por que daquela dor. Pastor, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que aconteceu? Por que Deus permitiu? Por que? Onde é que aconteceu? Por quê? Agora, respondam para mim vocês. A gente tem a resposta do porquê que a dor alcançou a gente sempre? Sim ou não? Quase nunca. Quase nunca.
Quantos carros tem no país? No Rio de Janeiro, vamos botar aí. São 6 milhões de habitantes, vamos botar aí por baixo, 3 milhões de automóveis. Foram bater no seu carro, por que no seu? Somos 7 bilhões de habitantes, por que foi em você que apareceu o caroço no seio? Porque o que acontece contigo acontece, não com esse irmão que está do seu lado. E a gente quer entender. Passamos por isso, conversávamos sobre isso ontem, Andréia. Olhando para a Thaís, uma filha de 14 anos, saudável e linda e abençoada. Aí a gente sentado na sala ontem, Andréia falou assim, pensar que você quase morreu quando nasceu. Thaís, quando nasceu, ingeriu líquido amniótico durante toda a gravidez, o médico não viu, bisonhou. Quando ela nasceu, ela não conseguia respirar porque ela esteve afogada o tempo inteiro, mas quem respira é a mãe, não é o bebê, não é o feto. Quando ela teve que respirar, o pulmãozinho dela colou de tanta secreção e ela não conseguia encher. Quando ela inspirava, o pulmão não enchia de ar. Então ela não respirava. Então ela ficou entubada durante 7 dias, 8 dias, com um capacete de fibra, entubado, cheio de fio. E eu vi o parto da Thaís, naquele dia nasceu um monte de bebê juntos. E a gente ia lá no berçário, vendo por aquele fatídico vidro, né? Vários bebezinhos. Todos bonitinhos, arrumadinhos, com a primeira roupinha da vida, que é inesquecível. Todas elas ali. E a minha filha lá na incubadeira, com um capacete de fibra, toda cheia de fio, cheio de tubo na boca, com fio para tudo que é lado. E eu, já pastor, pregador da palavra, olhava naquele berçário um monte de crianças, na cabeça do pouco sábio, filhos de ímpios, perfeitos, e o filho do homem de Deus, na incubadeira, ameaçado de morte. Aí a caixa d'água pira, né? Como diz a música lá, né? A gente fica, meu Deus, por que a minha filha e não esses outros bebês? Por que a filha do teu servo e não esses outros bebês? Eu me lembro que isso eu perguntei, era no penúltimo dia. No dia seguinte, a Thaís saiu do hospital por um milagre, que eu já contei aqui algumas vezes. Mas quando eu perguntei, Senhor, por que o meu filho, a minha filha e não esses outros bebês? Eu me lembro do Espírito Santo falando comigo na mesma hora, o teu filho é melhor do que o filho de alguém? Porque você é meu servo, seu filho vale mais do que o filho de um satanista, por exemplo. O filho do presidente Obama vale mais do que o filho do alcoólatra que mora lá no alto do morro, está desempregado? Vale ou não vale? Lógico que não. Quando o Espírito Santo falou assim, meu coração, eu caí de joelho em pranto, eu falei, Deus, tem misericórdia de mim, porque essa é uma pergunta de um pai egoísta que não é sábio. Egoísmo meu. Por que eu desejaria que tivesse no filho de alguém e não no meu? É porque a dor deforma nosso raciocínio, a dor deforma a nossa visão de mundo, a dor mexe com o nosso equilíbrio. Ao invés de nós pegarmos a dor e transformarmos na escola, Deus, eu não entendo por que isso está acontecendo, mas porque isso gera dor em mim. E a tua palavra diz que tu és amor. Amor e dor não combinam muito bem, porque isso gera dor em mim. Tu és amor, sendo amor, permitindo essa dor, mesmo que eu não entenda por quê, tem um para quê. Tem um para quê. O que isso vai gerar em mim, não sei. O sábio, ele então se submete à vontade de Deus, diz, se essa dor é para me fortalecer, para passar por algo, se essa dor é para me preparar para algo maior ou para algo mais difícil que eu vou passar, Deus, eu não preciso mais entender, porque a única coisa que eu entendo e sei, não tenho dúvida, é que tu me amas e que tu estás comigo todos os dias. Então, algum propósito tem. Então a gente pega a dor e transforma em escola, irmão. A gente pega a dor e entende que depois da dor a gente se sente melhor, a gente está melhor, a gente sai da dor um pouco melhor. É como quem descobriu que está com câncer e vai fazer quimioterapia, e o médico diz assim, olha, você está curada. Como a ministra agora, ontem.
O que a senhora aprendeu disso, ministra? Eu aprendi a valorizar as pequenas coisas. Eu aprendi a valorizar o fato de viver as pequenas coisas, as coisas que não têm preço, não têm valor. Eu aprendi a curtir a vida com mais precisão, porque geralmente a gente deixa de curtir um pouco para pensar no muito. E aí quando a gente percebe que o muito vai ser retirado pela dor, a gente começa a valorizar o sorriso do filho, o abraço da mulher, a presença do amigo. A gente passa a valorizar o cafezinho pingado com um pãozinho com manteiga, que muitas vezes a gente nem pode comer quando está doente, né? E a gente sente saudade do pãozinho com manteiga. A gente sente saudade das coisas pequenas, porque a gente passou pela dor e a dor nos purificou e a gente chegou ali melhor. Então a dor, escuta o que eu vou falar para você aqui, irmão. Se você está passando por dor e acredita que Deus é amor, quantos acreditam que Deus é amor? Diga, eu acredito, Deus é amor, pastor. Fala assim, Deus é amor. Digo, meu Deus é amor. Então se esse Deus que é amor está permitindo você passar por essa dor tem um propósito. Essa dor vai ser uma universidade que vai formar você em alguma coisa. Quem passa pela faculdade de arquitetura se forma no quê? Arquiteto. Quem passa pela faculdade de medicina se forma o quê? Médico. Você está passando pela universidade da dor, você vai se formar em alguma coisa. O que a gente não sabe. Deus está gerando alguém em você. Escuta que eu vou repetir essa frase. Deus está gerando alguém em você que ainda não existe, mas que Ele precisa gerar em você para algo que Ele tem preparado para você amanhã. Porque se você que é pai ou mãe não se concebe gerando dor no seu filho, imagina Deus, vê se concebe Deus gerando dor no seu filho, a não ser que seja para prepará-lo para alguma coisa. Agora, quem é que sai disso sábio? Quem entende que a dor gera um sábio dentro de nós. Porque se a gente não consegue entender dor como provisão de Deus, como permissão de Deus, a gente finge que não está doendo e foge para o baile. Foge para o lugar de sorriso. Vamos fingir que não está acontecendo nada. Não, vamos beber. Vamos para a alegria. Vamos para o lugar onde há festa. Só que a festa não dura a noite toda. Na festa não se aprende nada. A diferença do luto e para a festa é que lá no luto a gente olha lá para o defunto e vê o que de fato nós somos. E o que nós somos? Diga para mim. Barro. Somos nada. Lá dentro do caixão não tem bilhardário nem desempregado. É tudo a mesma porcaria. Lá a gente lembra o que a gente é. Pô, a gente não é nada mesmo. Agora quando a gente está na festa, a gente imagina ser alguma coisa. A festa está todo mundo competindo com a roupa mais bonita, com a mulher mais bonita, com o homem mais bonito, com o carro mais bonito, com quem é mais valente, quem é mais parrudo, quem é mais gostosa, quem tem mais bunda, quem é não sei o quê, quem não sei o que lá. Está todo mundo querendo competir. Todo mundo parecendo ser, mas descobre que não é nada quando está lá no luto. Então escuta o que eu vou te falar, irmão. Eu não sei por que está doendo, mas há um pra quê. E uma coisa eu te digo, eu já preguei aqui várias vezes sobre isso. Não existe dor que dure para sempre. Essa dor acaba se você for sábio de permitir que essa dor te transforme num discípulo. Se essa dor for transformada numa universidade, numa escola. Se amanhã, a respeito da mesma dor que hoje te faz chorar, amanhã ela vai fazer você dar glória a Deus e glória bem alto. E você vai fazer uma festa por causa dessa dor. Porque Deus não gera dor nos seus filhos à toa. Não gera. Não adianta. Então, meu irmão, é melhor ir à casa onde há luto do que a casa onde há banquete. Porque a gente sabe quem é sábio e a gente sabe quem é tolo, a proporção da relação que ele tem com a adversidade, com a alegria. Ninguém chora para sempre, ninguém sorri para sempre. A não ser que a gente não saiba viver a dor no tempo da dor e a alegria no tempo da alegria. Então, irmão, se a dor chegou, Deus permitiu. E se Deus permitiu, talvez Ele não te diga por quê. Por quê? Não interessa a você, filho. Acredita que eu te amo? Acredito. Acredita que eu estou contigo todos os dias? Acredito. Acredita que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Acredito.
Então, meu irmão, suporta essa dor, porque ela tem plano para a tua vida. Ela está formando alguém que eu preciso que haja dentro de você para aquilo que eu estou preparando para você. E o plano que Deus tem para nós, irmão, Ele tem desde a fundação do tempo. E eu vou dizer uma coisa para você: os planos de Deus sobre a tua vida não podem se frustrar, a não ser que você permita. Escuta o que eu estou te falando. Nem o diabo pode impedir que o que Deus planejou para você se frustre. Você pode. Você pode. Irmão, está doendo? Então dá glória, irmão. Está doendo, Senhor, por quê? Senhor, Tu me amas. E o segredo é amá-lo. Porque todas as coisas, todas, contribuem para o bem de quem? De todos, não. Contribui para o bem de todos os homens, não. Contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a dor chega, Deus vai saber se a gente ama Ele ou não. Quando a dor chega, Deus vai saber se a nossa relação com Ele é conversa fiada, é só religião, é só casca, ou se é verdade. Porque amar papai quando ele dá bicicleta para nós é mole, né? Amar papai quando ele leva a gente para jantar fora é mole. Quero ver amar papai quando ele mete a mão no nosso lombo. Dá a palmada no nosso lombo, né? Quero ver dizer: ô papai, eu te amo tanto. Ai, mamãe, eu te adoro. Ui, é de complicado, né, irmão? Pois é. Então, meu irmão, Deus ama você. E se você amar a Deus, essa dor vai ser uma grande escola para a tua vida. Ela não dura para sempre e você vai sair do lado de lá muito melhor no nome de Jesus. Não interrompa o processo que Deus está gerando em você. Não interrompa. Não se entregue. Deus vai dar vitória, porque maior é o Senhor do que todos aqueles que labutam contra nós, do lado de fora e do lado de dentro, no nome de Jesus. Dá uma catucada assim no teu irmão e fala assim: ó, não desista, irmão, siga em frente, porque Deus está gerando alguém em você. Agora aplauda Ele bem forte, porque Ele é digno. Os caras em pé. Oh, aleluia.